Oi gente, tudo bem com vocês? Vou trazer mais um vídeo no meu canal hoje e espero que vocês gostem desse vídeo. Deixa muito like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, tá? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre quem foi o rei Herodes, tá bom? No vídeo de hoje nós vamos falar quem foi o rei Herodes na Bíblia, tá? E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Já deixa muito like, tá? Se inscreve no meu canal, tá? Então, bora pro vídeo. Bom, gente, quem foi o rei Herodes? Eu vou falar um pouquinho sobre ele, tá? O nascimento dele foi 20 anos, né? 20 anos não, 20 antes de Cristo, na Judeia. O falecimento dele foi na Galia, eu acho, que é uma cidade. A cônjuge dele era Herodias, a 39 depois de Cristo, tá? Filho era Salomé II, o filho dele. Os irmãos Herodes, Arquelau, Herodes, Filipe, Arquelau, de Atenas. Os pais Herodes, país Herodes, o Grande, Maltace, que é como é que engrandece ele, né? Quem era o rei Herodes na Bíblia, tá? Eu sempre deixo anotado alguns pontos para mim não esquecer e para estar passando para vocês. Na Bíblia, o rei Herodes era o governante do território da Judéia. Nomeado pelos romanos, ele é conhecido por ter ordenado o massacre dos inocentes em Belém, após o nascimento de Jesus. Herodes I, o Grande, que foi o primeiro rei. Governou a Judéia entre 37 a.C. e 4 a.C. Foi um representante do Império Romano, reconstruiu o Templo de Jerusalém. Foi descrito como um louco que assassinou sua própria família e inúmeros rabinos. Morreu em Jericó por volta de 4 a.C. ou 1 a.C. Herodes Antipas foi tetrarca da Galileia e da Pérea. É mais conhecido por seu papel nos eventos que levaram às execuções de João Batista e Jesus de Nazaré. Morreu por volta do ano 39. Herodes Agripa I foi rei da Judeia de 41 até 44 a.C. Era neto de Herodes o Grande. Morreu aos 54 anos de idade. E tem uma passagem na Bíblia, tá? Que é Mateus 2, 11 e 23. Nós vamos procurar aqui na Bíblia quem era Herodes, tá? Então, eu vou procurar na Bíblia, tá? Na passagem 2, 11. Eu vou procurar aqui e já volto. Gente, voltei. Achei aqui a passagem de Mateus 2, 11, tá? Mas eu vou começar lendo do versículo 10, tá? E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Versículo 12. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E o verso 23. Vamos para o versículo 23. Mas eu vou começar lendo do versículo 19 até 23, tá bom? Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Nazareno a gente fala Nazareno, mas a gente fala Jesus, né? Naquela época era Nazareno, mas a gente chama ele de Jesus também, tá bom? Então, tem
na passagem de Mateus 2, 11, 23 e Atos 12 e Lucas 8, 3. Eu vou procurar aqui em Atos e vou ler com vocês, tá? Vou procurar em Atos. Já achei. Atos 12, né? Vamos procurar Atos 12. Vamos ler aqui para ver o que é que fala também. Pra gente comparar as diferenças de cada versículo, tá? Meu Deus. 12. Vamos lá. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão à morte de Herodes. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradaram os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro, dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te, depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim fez. Disse-lhes: mas lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornado a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rude saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disse-lhe: estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirará da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-o justiçar, e partindo da Judeia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, por enquanto seus pais se abasteciam do país do rei. E um dia, designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus, e não de homem. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e o comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha o sobrenome Marcos.
Então essa aqui é a de Atos 12, que fala sobre o rei Herodes também, tá? E tem o Lucas, que é 8, versículo 3. Vamos ver se eu caço aqui o Lucas, se vou ler com vocês também. O Lucas é bem pequenininho. Já esses aqui são mais estendidos, tá? Então a gente vai ler 8:3, né? Vamos ler Lucas 8:3. Vamos ler aqui, Lucas, capítulo 8, versículo 3. As mulheres que serviam a Jesus com seus bens. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Tá? Eu vou ler o versículo 1 até o 2, que o 3 eu já li. Então vamos lá. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Esse pedaço que eu já li. Então, pelo que eu entendi, o rei Herodes, naquela época, ele era um rei muito rígido, tá? Teve vários Herodes aí. Teve o grande, o neto e os filhos, né? Então, tipo assim, nessas passagens aqui, pelo que eu entendi da Bíblia, é que ele era o rei da Judéia. Eu acho que ele era um judeu. E essas mulheres, elas serviam a Deus, né? Elas eram amando e a serviço, né? De quaisquer outros planos. Era servido os bens, né? Por isso que o termo se chama as mulheres que serviam a Jesus com os seus bens, tá? Pelo que eu entendi foi isso, tá? Da passagem da Bíblia. E nessa passagem da Bíblia de Lucas fala sobre as parábolas do semeador também, né? Que é bem importante saber sobre cada detalhe da Bíblia, tá, gente? É bem importante vocês saberem isso.